Olá, pessoal, boa noite a todos. A gente vai dar o início aqui à nossa live. Então, eu queria primeiramente me apresentar. Meu nome é Virgínia Cornelsen, eu sou gerente médica do INTEP, tá? E eu venho hoje em nome de toda a diretoria aí do Grupo Implus, trazer aí essa live que vai tratar de soluções digitais na saúde ocupacional, tá? Então, também boa noite a todos que estão acompanhando pelo Facebook, tá? Quem quiser se acompanhar por lá, também estamos ao vivo. Começamos agora a live de soluções digitais para a saúde ocupacional. Esse encontro faz parte do projeto Insights Implus, que a cada 2 semanas traz assuntos relacionados à saúde empresarial. O Grupo Implus é referência nacional em saúde empresarial, com mais de 800 mil vidas atendidas através das 2 operações, a Implus Care e o INTEP, né, são as 2 verticais que compõem o grupo. O INTEP é o maior operador de ambulatórios corporativos do país, com mais de 200 operações em funcionamento em todas as regiões do Brasil. O INTEP também é referência em saúde ocupacional, atendendo desde o pequeno empresário até grandes companhias que têm capilaridade nacional. A outra operação é a Implus Care, empresa do grupo que desenvolve, implanta e faz gestão de linhas de cuidados a colaboradores das empresas clientes. Trabalha na prevenção e na qualidade de vida e agora, durante a pandemia, tem atuado também com programas de psicoterapia online, monitoramento ativo de colaboradores e familiares com sinais ou diagnóstico do Covid. E a gente tem usado a tecnologia aí como grande aliada nas nossas operações. Eu gostaria de apresentar os convidados de hoje. Então, primeiramente, professor Dr. Renato Sabatini, que é biomédico, graduado e doutorado em Fisiologia pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, com 50 anos de experiência em tecnologias de informação e comunicação em saúde, tendo sido um dos pioneiros mundiais nesse tipo de aplicação. Também foi pesquisador em neurociências do comportamento no Instituto Max Planck de Psiquiatria, em Munique, na Alemanha. Entre outras áreas, desenvolve projetos de telemedicina, tendo desenvolvido seu primeiro projeto em 1987 na Faculdade de Ciências Médicas, no Núcleo de Informática e Biomédica da Unicamp. Fundou e foi diretor por 20 anos. Também foi orientador e professor de pós-graduação da USP, da Unicamp e atualmente atua como professor adjunto de Informática em Saúde na Escola Baiana de Medicina, no Instituto Brasileiro de Ciências Médicas, da Faculdade Unimed e em várias outras instituições de ensino superior. Foi fundador e presidente da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, a CIBS, e diretor de Informática Médica da Associação Brasileira Médica Brasileira, AMB. E é um dos 4 brasileiros que são do Founding Fellow da prestigiosa International Academy of Health Science Informatics. Então, temos aí um convidado de peso, né, para falar bastante sobre o mercado de tecnologia na área de saúde. Bem-vindo, doutor Renato. Boa noite. Obrigado, boa noite. Imagina. Também gostaria de convidar o Dr. Fernando Carbonieri, que é aqui de Curitiba também, médico, especialista em bioética, empreendedor serial em saúde, sendo advisor de 5 empresas que apresentam soluções diferenciadas para o setor de saúde, fundador e atual diretor da academiamédica.com.br. Quem não conhece, pesquisa lá. Que é a maior comunidade de profissionais que trabalham na saúde e falam português em todo o mundo, onde conecta pessoas e soluções, fornece conhecimento criado e curado por especialistas e provoca a educação continuada para mais de 600 alunos nesse momento. Também é membro da Comissão de Integração do Médico Jovem dentro do Conselho Federal de Medicina, é fundador da Associação Brasileira de Startups em Saúde,
membro do CIBEX, Colégio Brasileiro dos Executivos em Saúde, onde é mentorado pelos principais líderes do mercado de saúde nacional do programa CIBEX Futuro. E por último, oi, Fernando, se apresenta aí para todo mundo saber. Muito obrigado, Virgínia, será um prazer estar aqui com vocês hoje. É um prazer. Obrigada. E por fim, queria convidar a doutora Renata, que é minha colega de turma, é médica formada pelo PUC Paraná, pós-graduada em Medicina do Trabalho pela Universidade Federal do Paraná, especialista em saúde ocupacional, reconhecida pela Associação Médica Brasileira, com MBA executivo em saúde pela FGV, e atuou aí como na gestão de saúde corporativa de grandes empresas como Mondelez, BR Foods, e atualmente ocupa o cargo de gerente de saúde do Grupo Boticário. Oi, Rê, boa noite, bem-vinda. Olá, obrigada, super obrigada aí ao INTEP, à ImplusCare pelo convite, vai ser um prazer aprender aqui com vocês, valeu. Legal. Bom, fazendo uma introdução ao tema de hoje, né? A pandemia trouxe uma nova realidade para todos os mercados. O uso da tecnologia tornou-se uma realidade em todo o mundo, diante do cenário da pandemia causado pelo Covid-19, e no setor de saúde isso não foi diferente. Pelo contrário, veio quebrar muitos paradigmas dentro da área de saúde, especialmente trazendo a tecnologia, e acelerar a mudança nas relações de saúde. Nesse cenário, né, nesse contexto, certamente o gerenciamento da saúde ocupacional ganhou uma grande importância na tomada de decisão dentro das empresas, né, para que elas possam se manter aí ativas e saudáveis. E também no nosso cenário aí temos algumas coisas mais específicas, né? Como todos devem saber, o governo também buscando medidas de contingenciamento, emitiu lá no início da pandemia a medida provisória 927, desobrigando as empresas a realizarem os exames ocupacionais enquanto durar a pandemia, exceto pelos exames demissionais. E também deixaram a cargo do médico do trabalho determinar os casos em que o exame ocupacional é indispensável. Lembrando que todos os exames de saúde ocupacional são os únicos de caráter obrigatório no país. O governo também autorizou o uso da telemedicina, incluindo a teleconsulta, primeiramente através da medida provisória 467 e posteriormente pela Lei 13.989, que foi sancionada pelo presidente em abril. E, por outro lado, também temos um parecer da Associação Nacional de Medicina do Trabalho e do Conselho Federal de Medicina, que veda o médico do trabalho a realizar consultas ocupacionais com a emissão do ASO, sem ter realizado, né, o exame físico presencialmente. Mas ainda, né, foi um parecer, né, o tema necessita de regulamentação e, portanto, prevalece a lei que visa conter a pandemia. Ao traçar essa linha de corte horizontal do veto, né, sem revisitar questões de conceitos de capacidade laborativa, a realidade do trabalho remoto hoje, a possibilidade de testar, né, usar o momento para testar as ferramentas de teleconsulta, adotar protocolos de triagem de quem que precisa mesmo sair de casa para fazer o exame de saúde ocupacional, né? Entendemos que o parecer do CFM, além de tirar do médico o ato médico de emitir esse atestado, né, também tira dos usuários, sejam eles médicos ou pacientes, a experiência de realizar um exame por outra metodologia, né, que usa a tecnologia nada mais é que uma metodologia. E essa experiência pode ser extremamente rica quando bem feita, né, pode ser segura para ambas as partes e trazer um conforto aí em tempos tão difíceis como esse. Bom, com todos esses fatos aí, eu queria trazer para discussão esses pontos, né, para reflexão. E estamos aqui para buscar soluções e inovação para todos os envolvidos, sejam médicos, pacientes, empresas e prestadores de saúde,
Por isso, convidamos esse time aí de especialistas para entender que a tecnologia tem uma aplicação para cada uma das especialidades, né? Isso a gente vai trazer um pouco para vocês, e também dentro da saúde do trabalhador, que tem esse caráter de promoção e prevenção de saúde. Então, para começar, eu queria convidar o Dr. Renato, que tem muito aí para ensinar para a gente sobre saúde digital e telemedicina. Dr. Renato, a palavra é sua. Ok. Obrigado mais uma vez pelo convite. Virgínia, é um prazer grande estar falando aqui com vocês sobre esse tema de ferramentas digitais em saúde ocupacional, né? Como você falou, saúde digital é um monte de coisa, um novo paradigma, uma nova ferramenta, uma nova prática, etc., que tem penetrado muito rapidamente nesses últimos anos em toda a área de ciências da saúde. E nós também dizer saúde digital ocupacional, né? Ou saúde ocupacional digital. Então, existem os limites do possível, o que dá para a gente fazer e o que não dá para fazer com isso. Então, o famoso Dr. Eric Topol, que vocês devem conhecer, se vocês não conhecem, leiam o livro dele, A Destruição Criativa da Medicina. É um título bastante provocador, né? Ninguém quer ser destruído, né? Mas, na realidade, o que quer dizer é que novos paradigmas serão implementados. Então, a saúde digital vai ser essa convergência das tecnologias digitais com a saúde, ok? E principalmente para torná-la mais personalizada, mais precisa, a chamada medicina da precisão. E ela desenvolve, então, a saúde digital, basicamente, ela é interconectada, tá? Ela usa vários tipos de tecnologias computacionais e usa, basicamente, meios de comunicação que se tornaram possíveis tecnologia de baixo custo, como nós estamos fazendo aqui, certo? Estamos todos nós em nossas casas, interagindo como se fosse presencialmente, com uma resolutividade muito boa. Então, a saúde digital ela é o uso mais intenso dessas tecnologias digitais na gestão da informação individual, populacional, telesaúde, etc. E são centradas no paciente, ou seja, no caso do trabalhador, no caso da saúde ocupacional, e ela tem grandes repositórios de informação que vão permitir que as empresas possam analisar esses dados colhidos eletronicamente, o que antes não era possível, por exemplo, com o prontuário em papel, né? Então, tem vários programas nacionais de estratégia de saúde digital, também chamado de e-saúde, ou saúde conectada, ou saúde eletrônica, por exemplo, Estados Unidos, o Canadá, Austrália, Europa e também no Brasil, né? Então, essa nomenclatura aqui são todas equivalentes e elas têm uma ênfase bastante grande na rede, ou seja, interações através da rede. E é uma tendência que a Organização Mundial de Saúde firmou bastante nos últimos anos e considera uma área prioritária hoje em dia na saúde. Então, das 10 tecnologias mais importantes de saúde digital, são essas aqui, tá? Não vou entrar em detalhes em relação a elas, mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre telemedicina, realidade virtual aumentada, que são coisas que estão evoluindo muito rapidamente e que são consequência dessas tecnologias. Bom, então, alguns componentes da saúde digital são importantes a gente falar, né? Isso aí, pouca gente pensa nisso. Quais são os protagonistas, né? O primeiro deles é o mais esquecido de todos, é o e-paciente, né? O paciente digital, o engajamento do paciente, seus cuidadores, a comunidade através da tecnologia. Então, na saúde ocupacional seria o e-trabalhador, né? Então, ele já tem acesso a essas tecnologias. O segundo seria o e-médico, ou vamos dizer assim, o e-profissional de saúde, o engajamento do médico e outros profissionais através da tecnologia. Informatização completa de toda a documentação e cuidados de saúde. O PEP, o PPS, que é o prontuário pessoal. O uso cada vez mais intenso de inteligência artificial, aprendizado de máquina, e aplicações, como eu falei, em saúde populacional, que são extremamente importantes em saúde ocupacional, né? Justamente para você fazer estratificação de risco, você identificar os trabalhadores que precisam de prevenção, acompanhamento. Então, eu sou um grande admirador da saúde ocupacional, porque, na realidade, é a única que é realmente preventiva, né? Se a gente pegar todas as especialidades médicas, tirando talvez a imunologia e a prevenção através de vacina, de imunização, a mais preventiva de todas e que acompanha obrigatoriamente a saúde de uma população é a saúde ocupacional. E principalmente a telemedicina e a telemonitoração, que estão fazendo uma verdadeira revolução que se chama saúde 4.0. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo. O que é saúde 4.0?
ela vem depois da saúde 3.0. Brincadeira, né? Lógico, mas o que é saúde 4.0? É uma nova base do sistema de cuidado de saúde. Ela tem analogia com a indústria 4.0. Né? Em Curitiba, onde tem a maioria das pessoas que estão aqui, menos eu, tem uma indústria 4.0 famosa já, né? Que é a indústria automobilística, que recebe todos os insumos just in time, né? Na hora que precisa. Então, esse tipo de indústria 4.0, que usa robótica, usa inteligência artificial, usa nuvem, etc., em analogia seria a saúde 4.0. Então, ele está conectado permanentemente ao do mundo real ao mundo virtual, através das redes. É a chamada transformação digital da indústria da saúde. E nenhuma área da medicina, nenhuma mesmo, vai ficar isenta dessa transformação digital. Algumas delas vão demorar mais tempo, outras vão ser mais rápidas, mas é quase que inevitável que isso aconteça. Né? E o que se caracteriza a saúde 4.0? Utiliza um negócio chamado sistemas cyberfísicos, que são muito importantes, vocês vão ver qual é o impacto deles na medicina do trabalho, na saúde ocupacional. E tem uma infraestrutura toda que tem que existir, né, para que ela seja possível, rede, nuvem, etc, etc. Então, o sistema cyberfísico é muito interessante, é fácil de entender. Eu tenho aqui o mundo real, onde eu tenho as pessoas, né? Eu tenho os sensores, vários tipos de sensores. Eu tenho o mundo virtual, onde existem servidores, processadores, armazenamento. E o mundo virtual oferece serviços para o mundo real, em permanente conexão. Isso é saúde 4.0. Um exemplo que todo mundo conhece, que não é da saúde, que é o Waze, né? Acho que todo mundo conhece o Waze. É um sistema cyberfísico. Ele tem um sistema de localização e direcionamento espacial, o usuário está permanentemente conectado via celular, tem uso de algoritmos de inteligência artificial para traçar rotas, desvio, trânsito, etc., mudanças e avisos em tempo real e monitoração de centenas de milhares de usuários ao mesmo tempo para colecionar esse Big Data. Então, o Waze é o protótipo, é realmente um dos primeiros sistemas, né, que usa esse sistema cyberfísico. Então, o sistema cyberfísico na saúde é assim, olha, é muito interessante. Eu tenho aqui as pessoas, os indivíduos, eu tenho sensores automáticos ou semiautomáticos que mandam os dados da saúde para a rede, né, para a nuvem, onde tem algoritmos de inteligência artificial que vão processar esses dados e devolver alertas para os indivíduos. Atenção, você está tendo uma fibrilação atrial. Né? Então, esse loop aqui, essa alça, é do indivíduo para o indivíduo. E aqui tem o setor de serviços processando tudo isso. Mas ele também, na saúde, ele manda alertas para o hospital, para a família, para o médico ou médicos. Tá? Isso é saúde 4.0. Fiquem pensando, o raciocínio, como isso poderia impactar o chão de fábrica. Por exemplo, monitorar os trabalhadores em tempo real, evitar acidentes de trabalho. Atenção, você está enfiando a mão na prensa. Então, esse tipo de coisa é o futuro. Então, é o que a gente chama de SMACs. Né? O que quer dizer SMACs em inglês? Quer dizer Social, Mobile, Analytics, Clouds and Sensors. Essa tecnologia cyberfísica chama SMACs. Então, vamos utilizar os SMACs na saúde, ok? Por exemplo, vamos pegar aqui, não é um exemplo de trabalho, tá? Depois a gente, numa segunda parte, eu vou falar mais sobre a telesaúde. Por exemplo, um paciente idoso que tem Alzheimer, insuficiência cardíaca congestiva, doença obstrutiva pulmonar crônica, diabetes, fragilidade, polifarmácia e tem um cuidador leigo, cuida dele. Tipo do paciente complicado, né? Ele é muito instável, ele pode morrer a qualquer momento. Então, você monitora continuamente quedas, imobilidade prolongada na horizontal, sono, parâmetros ambientais, botão de socorro no reloginho ou num colar, aderência à medicação, hidratação, nutrição, localização espacial para o Wi-Fi, GPS. Então, Alzheimer, por exemplo, você faz uma cerca virtual em volta dele, e se ele sair dessa cerca, toca um alarme. Atenção, paciente com Alzheimer sai de casa. Você vai prevenir uma série de coisas. Vestíveis, como ECG, frequência cardíaca respiratória, saturação de oxigênio, alertas inteligentes para o paciente, para o cuidador, para os médicos, e também, inclusive, no futuro, ou já existente, efetores que vão agir sobre o paciente automaticamente, né? Como, por exemplo, marca-passo, uma bomba de infusão, um dispensador de medicamentos controlado pela internet, e assim por diante. E tudo isso registrado no prontuário eletrônico, né, que o próprio paciente controla.
E também, claro, e eu vou falar isso só mais tarde, sobre contato por telemedicina ativo ou passivo. Então, uma tendência muito interessante que se aplica à saúde ocupacional chama-se Quantified Self. Eu não preciso traduzir, né? É o eu quantificado, o eu monitorado, monitoração contínua e periódica de vários parâmetros da saúde e da doença. Você usa permanentemente um monitor vestível, você quantifica esses dados para obter informações, alertas, você coleta uma quantidade imensa de dados e, embora ainda haja dúvidas sobre sua real aplicabilidade, eles estão sendo cada vez mais aceitos pelo sistema de saúde como indicadores que podem ser processados. Eu, inclusive, uso há 4 anos esse Fitbit aqui, Fitbit Ionic. Eu coleto todos os meus dados em plano. Confesso que eu sou um paciente muito normal, né? Fora da curva. Eu tenho transtorno obsessivo compulsivo né, Fernando, para conseguir entender isso aqui. Mas o que foi isso mudou totalmente a minha vida, tá? A minha saúde, a minha vida mudou totalmente. Eu saber dia a dia o que está acontecendo comigo. Então, existem muitos aplicativos para mobilidade, inclusive até para saúde ocupacional, e você pode ter um prontuário eletrônico, recolhe esses dados automaticamente. Esse aqui é o meu, tá? Do Fit.io. Então, vocês estão vendo que tem calorias, número de passos, frequência cardíaca em repouso, frequência cardíaca andando na esteira, quanto que eu bebi de água, quanto que eu comi, quanto que eu estou pesando. E tem uma série de alertas, inclusive tem medalhas, né? O dia que eu andei 15 mil passos no dia só, eu ganhei uma medalha, né? Então, no futuro, inclusive, como eu falei, vai ter dispositivos médicos implantáveis para neuroestimulação, implante visual, implante coclear, desfibrilador implantável, pacemaker, bomba de insulina, pâncreas artificial. Esse é o futuro, tá? Bom, o que eu queria dar como introdução era isso, sacudir um pouco a cabeça de todo mundo, pensando que isso aqui não é ficção científica, tá? Isso aqui vai ocorrer realmente, já está ocorrendo. Tá bom? Obrigado pela atenção de vocês e já vão escrevendo as perguntas aí na hora que vocês quiserem interagir conosco aqui, tá bom? Deixa eu interromper. Como é que deu? Muito bom. Ok. Muito boa essa visão do futuro, ok. né? Acho que quanto antes a gente chegar lá para a saúde, vai ser melhor em termos de gerenciamento, de contenção de custos, de longevidade de vida, qualidade de vida, né? Acho que todo mundo só tem a ganhar aí nesse sentido. Eu queria passar a palavra agora para o Dr. Fernando, né? Que ele é o fundador da Academia Médica. Para quem não conhece, é uma comunidade que busca ampliar os horizontes. Se eu vou falar como que eu conheci, né? Que ela veio aí com a ideia de ensinar os médicos o que a faculdade não ensinava. Me corrija se eu estiver errada, Fernando. É isso mesmo. E tem essa busca aí de conectar os médicos, trazer conhecimento, informação, né? E certamente a gente pode afirmar que as faculdades atuais também não estão preparadas para a telemedicina, e a gente que está aqui formados há 10 anos somos provas disso, né? Então, Fernando, eu queria que você compartilhasse um pouquinho como que está sendo essa tua experiência aí durante a pandemia, como que você sentiu essa mudança no mercado, né? Você que tem contato aí com vários médicos de várias especialidades, né? E como está essa busca aí da atualização e capacitação dos médicos no geral. Bom, obrigado, Virgínia, obrigado, Intep, também por esse convite. Realmente fica, eu não sei se mais fácil, porque o Dr. Renato, ele sempre vem com um monte de coisa, não fica mais fácil falar depois dele, porque a gente tem que juntar essa quantidade enorme de peças que o Dr. Sabatini trouxe para a gente. Quando a gente fala de empreendedorismo, quando a gente fala de novas soluções, de soluções, a gente normalmente adota uma postura de esperar que essas soluções venham até nós e a gente simplesmente possa chegar com o nosso dinheirinho, comprar a solução, e isso vai resolver todos os nossos problemas, né? É o que se espera. Seria muito legal se fosse assim,
né? Comprar uma nova ferramenta e, de repente, ela já vem e é implantada dentro do da nossa sistemática. Mas como que surgem as novas empresas, como que surgem essas soluções? Não é uma questão de ter a tecnologia. A tecnologia já está disponível há muito tempo. O Dr. Renato Sabatini é realmente um dos pioneiros mundiais em telemedicina, em telesaúde, em e-saúde, em informática médica. Só que é muito difícil quando o acesso a essas tecnologias ele é muito baixo, que você consiga juntar todas essas peças que o Renato falou no mesmo produto, numa mesma lógica, no mesmo serviço, e isso forneça o valor que a gente está procurando. Então, há um espaço gigantesco para criar nessa área. É muito grande mesmo, de todos nós que estamos aqui reunidos hoje como médicos, assistentes ou não, profissionais de saúde ou não, profissionais da TI ou não, ou do RH que podem estar nos assistindo, que temos como colaborar para que a gente monte esses quebra-cabeças que o mundo está precisando. Eu acho que o que a pandemia nos colocou aqui foi o seguinte: o mundo já estava precisando de muita coisa. O mundo já estava precisando da telemedicina desenvolvida. O mundo já estava precisando do Quantified Self. A gente já estava precisando fazer saúde populacional com maior qualidade. A gente já sabia que a medicina do trabalho não poderia evoluir a partir daquele ponto que nós estávamos atendendo pacientes a cada 4 minutos, 3 minutos, 5 minutos com o médico examinador, apenas para fazer a admissional dos pacientes e fazer os periódicos. Não era possível fazer prevenção de saúde, não era possível ser promotor de saúde sem realmente entregar valor para essas pessoas. Mas tudo tem que caber num espectro: ser sustentável, ser custo efetivo e ser possível para que você vislumbre dar saúde ao mesmo tempo que você quantifique produtividade e que essa conta feche, né? É muito difícil nós, como médicos, até então, nos envolvermos nessa questão do quanto custa a produtividade, quanto custa o absenteísmo, quanto custa o presenteísmo nas empresas, né? E aos poucos isso foi surgindo, conforme a medicina, conforme as organizações foram evoluindo, conforme essas tecnologias e a disponibilidade de acesso a tantos outros conhecimentos foram evoluindo, foi evoluindo também o nosso entendimento de que todo mundo tinha um papel aqui para ajudar. Então, a Academia Médica surgiu nesse contexto, lá em 2012, um contexto que já tinha uma profusão muito grande, era início de Facebook ainda, e com isso a gente conseguia distribuir o que eu e os meus colegas estávamos vendo a partir da Academia Médica, e a gente começou a trabalhar conteúdo. Não era um conteúdo criado por nós, mas era um canal que a gente distribuía conteúdos que nós estávamos vendo. Se a gente for pensar hoje, fazer isso e evoluir que nem a gente evoluiu naquela época é quase impossível, né? Porque a concorrência por atenção, a concorrência para que as pessoas consigam se virar, consigam entender o papel delas nessa verdadeira infodemia que a gente vive, é muito grande. A gente agora, além de fazer uma ferramenta, a gente precisa da atenção das pessoas para que elas aprendam a usar a ferramenta, para que essa ferramenta seja comunicada entre o médico, entre o empregador, entre o RH, entre o chão de fábrica, todo mundo fale a mesma língua,
e, de repente, a gente volta ao mesmo problema de sempre, que é, basicamente, comunicação, né? A gente comunica ainda muito mal, a gente efetivamente precisa aprender a falar a língua dos nossos pacientes ou dos nossos stakeholders nessa cadeia produtiva, principalmente em grandes empresas, mas isso está evoluindo. E isso está evoluindo com várias das ferramentas que o Dr. Renato falou. Então, a gente tem a internet das coisas, ou a internet vestível, né? Os wearable devices, os devices vestíveis que você pode quantificar tudo que essa pessoa está fazendo. Os EPIs conectados, né? Isso a gente já vê isso em alguns lugares, principalmente tentando evitar acidentes de trabalho. E a gente vê também, principalmente, muita gente tentando investir no principal fator de afastamento, que é a saúde mental, né? A gente vê soluções o tempo todo sendo criadas para a saúde mental. E o que a epidemia trouxe? Ela trouxe que não tinha nada pronto. Não tinha nada pronto, de repente você viu um monte de empresa correr para desenvolver o que estava no seu roadmap ali para ser desenvolvido no meio do caminho. Algumas empresas sendo vendidas para que as soluções pequenas fossem incorporadas por grandes empresas e aí desenvolvidas dentro de uma lógica de mercado que faz sentido. E também várias outras oportunidades. A telemedicina criou, acho que mais de 20 ferramentas diferentes de interface entre médico e paciente. No caso de vocês, eu acredito que vocês têm uma ferramenta também para isso, para estabelecer esse trabalho. E, ao mesmo tempo que várias grandes coisas estão acontecendo, você vê uma restrição de quem estava acostumado a trabalhar de uma forma, tentando impedir que as coisas aconteçam, né? O que é totalmente normal, porque novidade, ela sempre foi assustadora. Uma nova tecnologia sempre foi assustadora, não importa qual ela seja. O rádio foi assustador, a TV foi assustadora, o telefone foi assustador, os satélites foram assustadores. Imagine, os russos vão jogar mísseis no mundo inteiro, na época que isso foi viável. Mas impressiona o fato de que a gente não está preparado para lidar com aquilo que é novo, a não ser que surja uma força da natureza tão grande que nos obrigue a modificar tudo o que estávamos fazendo. Essa força se chamou Covid nesse momento, né? Então, assim, de repente, todo mundo passou a utilizar ou querer utilizar telemedicina. Muito pouco foi desenvolvido ainda, não há conhecimento brasileiro sedimentado em grande quantidade. O Dr. Renato é um dos caras que sedimenta esse conhecimento aqui no Brasil, junto com o Dr. Shaw e alguns outros pesquisadores. A gente, na Academia Médica, tenta fazer isso também, trazendo pessoas e conversando sobre essas experiências também. É um bom caminho para a gente sedimentar esse conhecimento e poder aprender e evoluir. Mas ainda eu acho que a gente ficou muito tempo esperando com que as soluções viessem até nós, e a gente só discutia isso em congresso, né? A partir de agora, a gente tem que discutir isso a todo momento. Aliás, a todo momento, uma nova live invade a nossa vida, trazendo muito conhecimento, né? E é o que estamos fazendo aqui. Eu acho que é a grande oportunidade que a gente tem. O básico. Oi? Acho que eu perdi aqui. É a grande oportunidade que a gente tem. Dentro das atividades que eu estou diretamente envolvido, uma das coisas que, além da telemedicina, para onde a gente está indo, todo mundo tem em sua empresa algum Big Data, algum Data Lake, algum dataset que nunca foi usado para nada, né? Você tem lá 500 funcionários, 1.000 funcionários, 1.500 funcionários, 2.000 funcionários.
De um lado, você tem isso parado, porque você tem que ter, você é obrigado a ter. De um outro lado, você tem o seu gestor, o seu executivo pressionando para você, porque a sinistralidade está aumentando de novo, né? Vamos baixar essa sinistralidade, vocês estão malucos, não tem como pagar isso. E verdade, a sinistralidade, se nada for feito na prevenção à saúde, não tem como baixar. Se nada for feito na quantificação da população, então, seguindo, teve o Quantify Itself, e agora a gente está indo para a quantificação da população, fazer medicina populacional mesmo, né? Epidemiologia para esse subgrupo pequeno que é o colaborador mais a família do colaborador, que é isso que impacta na empresa e que hoje é isso que está provocando, às vezes, um contingenciamento de recursos que impede o próprio crescimento da empresa, né? A gente vê situações em que a empresa não é mais sustentável. Virginia, você me para porque eu falo pra caramba. Você fez uma boa abordagem aí assim, quanto falta, né, a gente realmente ajudar essa dados otimizar e realmente usar a tecnologia e tentar. O teu som tá bem ruim. Parece que você tá no espaço, assim. Você está ouvindo, Renata? Renato? Não. Para mim tá ruim também o som. Tenta colocar um fone, alguma coisa que deu. É melhor você fazer a tecnologia Bill Gates. Sai e entra de novo. Fecha a janela e entra de novo. Hoje tem um artifício que é bacana. Você entra com o celular, né? Tenta de novo. Melhorou? Não. 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 Eu não queria sair. Entra pelo celular. Bom, e onde é que eu estava? Na hora que ela puxou. Não, é só uma questão de realmente. Hoje a gente tem uma necessidade de fazer a medicina populacional, a epidemiologia pura, quantificar tudo que a gente gasta na saúde do nosso colaborador. Se a gente parar para pensar saúde, pena que a Virginia não está aqui para ouvir isso, mas ela deve saber melhor que eu até. Saúde significa o segundo maior benefício que a empresa paga a alguém, né? A um indivíduo. Ele só pede para o próprio salário da pessoa, né? E isso é muito caro. Isso é muito caro, né? A gente está falando de 1/3 do que ela gasta em salário, ela gasta também em saúde. A empresa gasta 1/3 de tudo que ela paga para aquele funcionário, 1/3 de tudo que ela paga é saúde. Então, a gente tem que começar a medir ROI. A gente tem que pensar, a gente conversava antes de iniciar, né, Renata, que a função do médico e do enfermeiro e das pessoas que gerem a segurança do trabalho, da seguradora, do corretor, é hoje frear esse custo. É medir o retorno dos investimentos que vocês fazem na prevenção e o quanto que isso vai diminuir em custo futuro. Então, por exemplo, se você tem uma população obesa trabalhando na sua empresa, é tua obrigação como gestor de saúde fazer essa população emagrecer. Lógico, você não vai mandar, galera, você não vai falar, seus gordos emagreçam. Não dá para falar isso, né? Mas você tem políticas para implementar, você tem situações onde a tua empresa é mais saudável e tem que ser mais saudável e você tem que quantificar. Quanto custa uma tonelada perdida, uma tonelada perdida da sua população da empresa? Quanto de economia custa isso? Qual vai ser o teu retorno? Quantas cirurgias bariátricas você vai evitar por
instituir um programa de saúde corporativa que evite, que faça essas pessoas emagrecerem, né? Então, Virgínia, você saiu, voltei a falar que nem um doido. Agora sim. Agora sim. A gente vai. Agora sim. Então, Fernando, acho que você tem essa visão aí de várias empresas, né, que estão buscando juntar esses dados de saúde, né? Até estava conversando com o doutor Renato, ele tem. A gente tem muitos sistemas que não se casam, né? E a gente, dentro da saúde ocupacional, tem uma grande dificuldade em juntar isso, a saúde ocupacional com a saúde assistencial, porque, né, a saúde empresarial, a ocupacional tem os dados e ela não se conversa com a saúde assistencial, né? Então, isso ainda é um outro tema que a gente até pode abordar aí numa outra live, porque tem muita coisa ainda para a gente evoluir nesse sentido, né? Eu queria agora passar a palavra para a doutora Renata, que é gerente aí do Grupo Boticário, que hoje tem mais de 10 mil colaboradores, né? Tem não só a unidade de fabricação, mas também a de produção, mas também tem uma grande rede de varejo, então, assim, tem uma população super capilarizada aí no Brasil, né? E certamente está trabalhando muito nessa pandemia para ajudar aí toda a parte de executiva da empresa a tomar essas decisões de saúde, né? Certamente a saúde ocupacional ganhou mais valor ainda dentro das empresas. E eu queria saber um pouquinho de você, Renata, como que vocês estão lidando com a pandemia, como que vocês estão pensando nessas soluções, né? Como que vocês estão vendo todo esse cenário, o que vocês já têm de dado, né? Como que vocês estão conseguindo triar a população que é de risco, enfim, adotar essas medidas de contingenciamento. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, vamos lá, boa noite. Bom, dentro do grupo, a gente vem passando por uma revolução, assim, né, estratégica dentro do grupo da área de saúde corporativa. A gente já nem chama mais saúde ocupacional, a gente já está ampliando isso para uma saúde corporativa, porque a gente quer olhar a pessoa e o familiar como um todo. Então, já faz parte da nossa estratégia há pelo menos 2 anos olhar para isso de uma forma diferente. E a gente veio transformando e trazendo novas formas de atuar perante a população e indo muito na linha de saúde populacional, vivendo a vida como ela é, né? Assim, por um lado, por uma intenção genuína muito grande da companhia, né, de cuidar das pessoas, esse sempre foi, o Grupo Boticário sempre teve isso na essência, e pela dor também de um sinistro de uma conta muito alta, que representa, assim, a segunda conta, só perde para a folha de pagamento, com um crescimento inflacionário enorme, de 17%, 18%. E quando a gente olha para o usuário, no final das contas, que é o e-paciente, a gente não vê esse desfecho, a gente vê tanto investimento e pouco desfecho positivo em saúde, né? Então, a gente já veio passando por essa revolução nesses últimos 2 anos. E aí, obviamente, vamos colocar um analytics, vamos analisar as coisas, vamos separar a população, quem precisa do quê, não é colocar todo mundo no mesmo saco, não é fazer um pacote de exames para todo mundo, é direcionar quem precisa porque precisa, quem não precisa, enfim. Então, a gente veio com toda essa teoria maravilhosa, e que, obviamente, foi acontecendo e tal, e a gente começou a trazer muito de tecnologia, a gente queria trazer muito novas formas de fazê-lo, principalmente porque quando eu estou numa fábrica concentrada, com 3 mil pessoas numa capital, eu ter profissionais, eu conseguir acessar a saúde é uma coisa. Quando eu estou em outros lugares muito menores, onde eu tenho um acesso muito restrito, seja por quantidade, por qualidade ou por disponibilidade, a gente começou a perceber que tinha muita dificuldade de chegar nessas pessoas, né? E aí, obviamente, começamos a abrir mão e trazer soluções mais tecnológicas, sejam eles de teleatendimento, enfim. E muito ainda seguindo uma linha bastante restritiva, né? Eu diria. Assim, sendo quase inovador no mercado, né? Meu Deus, vamos colocar telemedicina, mas meu Deus, mas como é que funciona isso? Os próprios colegas, assim, não acreditando naquilo, né? Então, a gente sofreu algumas barreiras nesse sentido,
mas sempre acreditou muito nisso, então entendia que fazia muito sentido. E aí, quando eu olho a pandemia em si, ela nos ajudou a acelerar tudo isso, né? De alguma forma, a gente conseguiu implementar isso de forma muito mais rápida, e a gente se organizou muito rápido com relação a isso, né? A pandemia começou em março, a gente teve os primeiros casos muito rapidamente, em virtude de estar espalhado no Brasil, então a gente já teve em São Paulo, então a gente já lidou rapidamente com os primeiros casos, e aí teve que se reinventar, né? Colocar todo mundo, né, dos escritórios, quem era elegível a home office em home office, né, tivemos que paralisar as operações em algum momento por questões de saúde e de decretos também, então tomamos essa decisão, e a decisão que a gente colocou é assim, a gente não vai, o primeiro aspecto de qualquer decisão tem que ser a saúde. Então, a gente correu muito rapidamente para poder atender às necessidades da população, seja ela onde ela estivesse, em casa, na fábrica ou em qualquer lugar. Então, todas as recomendações, né, dentro da OMS, enfim, todas e tudo que todo mundo vem fazendo, básicas para a gente conseguir minimamente operar dentro de condições cuidadosas, e também lançamos mão de muita tecnologia, assim, então teleatendimento, telemonitoramento, médico na tela, tudo que a gente pôde trazer, a gente começou a fazer. E aí a gente começou a perceber assim uma aceitabilidade muito grande, né? Porque mais do que assim, a gente falar muito de tecnologia é uma coisa, as pessoas viverem a necessidade da tecnologia é outra. Isso muda o mindset delas, né? Porque antigamente eu não tinha essa necessidade. Eu poderia ir no psicólogo, ir lá fazer minha terapia, era legal, eu saía, eu me deslocava. Agora eu não posso mais fazer, mas vou deixar de fazer terapia por isso. Então, assim, trazendo coisas que talvez nem sejam tão tecnológicas assim, né? Quando o doutor Renato apresenta as possibilidades, eu fico sonhando com esse mundo, né? Na prática, ele é um pouco distante, né? Como o Fernando colocou, ele realmente, assim, na vida como ela é, a tecnologia é fazer um teleatendimento aqui, né? E que já está funcionando super bem, assim, então... vou dar alguns exemplos, né? A gente já implementou rapidamente teleatendimento de terapia. A gente começou médicos na tela para poder fazer o monitoramento das pessoas, sejam pessoas sintomáticas ou pessoas que tinham qualquer problema relacionado à Covid, ou monitoramento, quarentenas, enfim, ou qualquer outro problema de saúde, para que ele não precisasse deslocar até um hospital. Então, rapidamente a gente colocou isso, né, plano, né, junto à nossa operadora, uma das operadoras que a gente trabalha. A gente também, quando a gente começou a sentir a necessidade das pessoas de adequação de posto de trabalho em casa, que daí começou aquela onda de empresta cadeira, vai, não sei o que. Eu falei, gente, mas eu não sei se empresta cadeira é a melhor coisa. Vamos fazer uma avaliação. Aí o Conselho de Fisioterapia liberou a avaliação online, a gente desenvolveu um ergo online, ou seja, a gente adaptava o posto de trabalho da pessoa dentro da própria casa dela, então, menos sobre emprestar cadeira, mas como é que a gente acha uma solução que de fato é efetiva. E aí, olhando alguns números, né, assim, a gente cresceu mais de 40% em termos de procura de psicólogos, então a gente teve começou uma boa adesão em cima disso, a gente já tem um programa há muitos anos dentro do grupo, mas a gente conseguiu fazer esse movimento rápido, dentro da parte de ergonomia, assim, mais de 95% das pessoas estão adequadas em casa, então a gente está tranquilo que essas pessoas de fato estão trabalhando bem lá, e quem não está adequado, a gente está buscando outras soluções, né, até atendimento de fisioterapia mesmo, dessa forma, a parte de telemedicina, enfim, a gente começou a atuar e começou a emitir ASUS num primeiro momento, antes de sair o parecer do CFM, então a gente começou a trabalhar fazendo as consultas, os atendimentos, porque nos primeiros 2, 3 meses, naturalmente a gente recuou, né? E obviamente colocou todos os esforços para fazer todo o monitoramento de Covid, mas em algum momento a gente falou, gente precisa voltar a falar com as pessoas, consultar com as pessoas, ver se as pessoas estão bem, se elas não estão, vamos utilizar da ferramenta de periódico, que o nosso periódico sempre foi um periódico um pouco mais completo, com um trabalho, né? Com uma captação de dados mais completa, para que a gente possa de fato colocar em analytics e depois fazer todo aquele trabalho de saúde populacional. Falou, não vamos deixar de fazer, vamos começar a fazer. Então a gente começou a fazer, convidar as pessoas. Nosso índice de no-show para todos os periódicos era muito baixo, então assim, as pessoas aderiram àquilo, viam muito valor, porque mais do que ir numa consulta de 10 minutos, né, numa empresa de saúde ocupacional, e que a gente está acostumado, eu já fui médica examinadora, eu sei bem como é,
mais do que isso, as pessoas falam, pô, a pessoa ficou 40, 50 minutos conversando comigo, o médico parou para falar comigo, mesmo que não tenha o exame físico, enfim, tem toda aquela parte da conversa e a gente poderia direcionar essa pessoa, né, para um atendimento presencial se fosse necessário. A gente parou de emitir ASO, né, em virtude do parecer do CFM. Confesso que, né, eu particularmente não concordo, mas a gente parou, né, não quer expor nenhum médico, mas a gente continua fazendo as consultas, porque independente de emitir ASO ou não, a gente não está nem interessado, nosso interesse não é emitir ASO, nosso interesse é, de fato, cuidar das pessoas e garantir que as pessoas estejam bem e que, se caso a gente precise dar uma atenção diferenciada, a gente vai fazê-lo, né? Então, resumo de tudo isso, assim, acho que acelerou muita coisa para a gente, foi muito bom, assim, do ponto de vista de conseguir implementar coisas muito rápidas e com uma aceitabilidade das pessoas muito alta, seja de liderança, seja dos usuários, né, dos pacientes que estão utilizando aquilo, porque foi uma necessidade imposta. Então, foi muito bom nesse ponto de vista. Eu acho que o pessoal vem respondendo muito bem a isso, a gente está conseguindo cuidar das pessoas, não deixou de cuidar das pessoas, evita algumas exposições, né? E começa a mudar o mindset, né? Porque, assim, eu não consigo ter a mesma estrutura que eu tenho em Curitiba hoje, onde eu tenho a maior operação, na Bahia, em Camaçari, no interior do Pará, né? Onde eu tenho coisas, assim, lojas em 480 municípios de Curitiba. Eu não consigo. E se eu não puder dar essa mesma... Por que não oferecer para as outras pessoas a mesma ferramenta que eu ofereço aqui? E aí, assim, né? Isso falando para um país inteiro, quando você fala de saúde populacional, quanto mais acesso você dá, melhor para as pessoas, né? E o acesso correto, acho que esse é o ponto principal, né? A gente está trazendo aqui muito investimento em saúde, crescendo 17%, 18% a inflação médica e as pessoas sem saúde no final das contas, assim. Então, para essa conta é que a gente precisa começar a trabalhar. E no final das contas, quem paga a conta é a empresa, né? Sempre as empresas que são os maiores financiadores da saúde suplementar do Brasil. Então, essa está sendo a nossa pegada de tentar combater isso dessa forma. E tô querendo chegar no mundo do Dr. Renato lá, com aquele monte de coisa, mega monitorado, que tudo acontece. Eu tô querendo chegar lá, mas assim, tá um pouco distante, mas acho que a gente tem uma grande oportunidade agora, né? E assim, de evoluir muito rápido, né? Legal. Muito Legal, bom. Renata, muito bom. Assim, eu acho que esse momento trouxe mesmo esse tipo, vamos, né? Vamos ver o que tem de solução. As pessoas estão precisando de ajuda, estão precisando de acolhimento, estão precisando aprender a trabalhar dessa forma diferente em casa. Quem está na operação, quem tem que sair para trabalhar, tem que estar seguro também, né? De estar lá, de estar tendo todo esse suporte, né? Então, muito bacana aí isso que você trouxe para a gente. Tendo essa visão mais macro, né, do cenário atual, a ideia desse encontro, então, é buscar essas soluções, né, para manter a saúde do trabalhador. Acho que a Renata já deu alguns exemplos. Tanto os médicos do trabalho ou de qualquer outras especialidades, eles precisam se conectar com o paciente e, assim, acho que está essa corrida atrás de aprender a se conectar, né? A gente, aqui no INTEP, iniciou aí a questão da telemedicina. A gente foi a primeira empresa no Brasil a fazer um exame ocupacional por telemedicina, e a gente mergulhou também nesse assunto, né? A gente estudou bastante a questão de legislação, de telepropedêutica, as melhores formas de abordar o paciente, né? As boas práticas, como que os outros países no mundo, né, adotam já essa ferramenta, como que a gente torna ela segura para o paciente, para o médico, e também, assim, como que a gente pode fazer isso dentro da saúde ocupacional, tendo em vista que a gente tem diversas atividades econômicas, né? Então, os programas de saúde ocupacional, eles determinam os exames pelos quais os funcionários têm que fazer, né, para poder exercer aquela função, monitorar a saúde do colaborador. Então, por exemplo, nós aqui num primeiro momento, a gente estabeleceu que a gente só iria fazer exames, a gente como critério de elegibilidade,
a gente só ia fazer os exames das pessoas que não tinham risco ocupacional, tendo em vista a limitação que a gente tem em relação ao exame físico, né? Então, a gente sabe que atividade de risco, enfim, atividades que têm alguma exposição ocupacional que a gente precisa realmente avaliar o paciente, a plataforma a gente ainda não chegou lá nesse modelo de tecnologia que o doutor Renato tem para apresentar para a gente. Mas a realidade é que a gente hoje tem no Brasil quase 45 mil pessoas que faleceram pelo Covid, então a gente realmente quer buscar conectar todo mundo e trazer a melhor forma de saúde populacional aí para os nossos clientes, para as empresas, enfim, trazer para o mercado aí essa discussão que, pelo menos na saúde ocupacional, a gente não tem visto muitos debates, né, buscando essa solução. Então, eu queria deixar de novo agora a palavra com o Dr. Renato, que vai falar um pouco para a gente sobre essa aplicação da tecnologia na teleconsulta, ferramentas aí de telepropedêutica que podem ser usadas tanto na saúde ocupacional quanto na assistencial, tendo em vista que elas são muito parecidas, né, doutor Renato? Claro. Bom, pelo que todo mundo falou, né, inclusive excelente apresentação aqui, doutora Renata, o ponto de questão principal, polêmica, é a questão do exame físico, né? Porque toda a legislação vigente nem fala da possibilidade de fazer um exame físico à distância, principalmente com relação à perícia. A doutora Rosilene, que é a nossa presidente, eu falo nosso presidente porque eu trabalho muito com eles na Associação Nacional de Medicina do Trabalho há muitos anos, ela elaborou esse parecer do Conselho Federal de Medicina, que não tem força de resolução nem de lei, mas ela colocou assim, principalmente os advogados, né, Renata, ficaram com o pé atrás. Não, né? Na realidade, não existe proibição de fazer esse exame físico à distância, mas como fazer? Então, se eu chegar para o doutor Rosilene, ou qualquer pessoa do CFM, e falar assim, mas tem jeito de fazer exame físico? Sim, à distância, na maioria das especialidades. Tá, ok. Não é uma realidade atual no momento, mas ela pode ser. Por exemplo, isso aqui, olha, Renata, é um reloginho Xing Ling, que custa R$150 aqui no Brasil. Ele mede frequência cardíaca, número de passos, caloria, um monte de coisas. A Unimed de Vitória comprou um desse e deu para cada um dos pacientes do plano personal deles. Tá? Isso foi uma verdadeira revolução, acoplado a um aplicativo que eles mesmos desenvolveram. Então, esse acompanhamento de linhas de cuidado, pacientes crônicos, pacientes que estão em casa, etc., é muito facilitado quando você tem uma coisinha dessa, que hoje nem caro é. Tá? Mas o que eu queria falar rapidamente, se eu mostrar só uns 10 slides, é como fazer essa mágica. Como que é possível você implementar na medicina do trabalho uma consulta ambulatorial com a mesma resolutividade, ou quase a mesma resolutividade, dependendo da especialidade. Tá? Então, aqui você tem medicina do trabalho, como em qualquer medicina, você tem a telemedicina diagnóstica, né, que é entre provedor de atenção e saúde, isso já é feito. Quando você manda o paciente fazer uma audiometria, fazer um raio-x torácico, fazer um exame de laboratório, etc., então já existe. E hoje os laudos são dados à distância. Né? Então, isso é telemedicina. Mas o que interessa mais para nós é a telemedicina assistencial. Entre profissionais de saúde, que é a teleconsultoria, que é permitido, não é proibido, você pode fazer a qualquer momento, e entre profissionais de saúde de pacientes, que a teleconsulta que era proibido, né? Até a portaria 467, como a Virgínia falou muito bem, ela tornou possível uma coisa que o Conselho Federal de Medicina não admitia, pelo menos da primeira vez. E agora tem uma outra categoria, que é entre pacientes e máquinas, que são a telemonitoração. No futuro, nós vamos ter a telemedicina intervencionista, né? Ter a teleterapêutica, telecirurgia, etc. E todas essas categorias podem e devem ser usadas em medicina do trabalho. Tá? Então, como é que funcionaria a telepropedêutica na saúde ocupacional? Nós temos aqui o médico do trabalho, nós temos a enfermaria de trabalho no chão de fábrica ou na empresa, ou num teleconsultório, uma franquia, por exemplo, tá? E se conectam através da internet. Do lado do paciente, eu vou ter a telemaleta, que é uma coisa que é uma gracinha, vocês vão adorar. Eu vou mostrar para vocês o que é a telemaleta. Tá? E do lado do médico, eu tenho a videoconferência
e tem o PEP, o Prontuário Eletrônico da Medicina do Trabalho. Pronto. Qual que é a diferença de você ter 2 quilômetros, 2.000 quilômetros ou 2 metros aqui? Eu vou mostrar para vocês que não tem nenhuma. Tá? Então, essa telemedicina na casa e no trabalho, ela é uma conexão direta entre paciente e provedor, intermediado ou não por técnicos treinados, se for o caso. Por exemplo, enfermeiro do trabalho. Tem dispositivos médicos conectados, você tem um telecentro médico, pode ser terceirizado ou operado pela empresa, se ela for grande. Prontuário de saúde, videoconferência, teleconsulta. Os equipamentos são simplificados, como vocês estão vendo aqui, essa senhora que está tendo que ficar em casa, ela monitora a pressão arterial dela com um aparelhinho que a Intel desenvolveu e que faz isso de forma muito simples, qualquer leigo consegue fazer isso. Ou a glicemia, ou a saturação de oxigênio. Tá? Exames adicionais periódicos, dimensionais, perícias, podendo ser feitos dessa forma, inclusive atendimento eletivo e de urgência e linhas de cuidados com pacientes com determinados riscos de saúde. Né? Então, o que é a teleconsulta? É uma forma de consulta médica. Ela é realizada à distância, sem intermediários. Ela segue exatamente a mesma lógica, sequência e documentação de uma consulta ambulatorial presencial, e geralmente é feita em tempo real, com data e hora marcada, agendamento, e envolve várias tecnologias básicas aí, e complementares. Então, pode ser consulta inicial, de segmento, revisão de exame, ajuste de conduta, monitoração, triagem, teleaconselhamento, educação do paciente, assim por diante. O que dá para fazer em uma teleconsulta? Vamos pegar aqui a sistemática que a gente chama de SOAP, né? A sistemática de uma consulta ambulatorial. Esse é o subjetivo. Queixa, problema, anamnese, HDA, HPP, antecedência familiar, risco de saúde, histórico, exame, blá, conversa. Dá para fazer por consulta. Né? Objetivo, exame físico, de acordo com a especialidade. Então, se o paciente tem um PAIR, nós vamos ter que fazer uma audiometria. Dá para fazer audiometria à distância? Se ele tem uma deficiência visual, se ele tem já histórico de doença pulmonar que pode ser afetada durante o trabalho. Então, aqui eu não coloquei em verde, tá? Aqui pode não poder ser feito. Por exemplo, uma consulta de telepsiquiatria, né, Renata? Você falou que tem muita gente com problema de alteração de humor, né? Por uma série de motivos, ansiedade, medo de desemprego, medo de Covid. Você conhece algum psiquiatra que faz exame físico? Alguém conhece? Não. Por que ele precisa ter uma primeira vez obrigatória à distância? Para com isso! Como a gente diz no interior. Ele pode fazer a primeira consulta à distância a primeira vez, tranquilo, é só blá, né? O Freud já fazia isso faz tempo. Depois tem o A, que é a avaliação, que é chegar ao diagnóstico nosso, também pode ser feito à distância. E o P, que esse ainda, a maior parte das vezes, a não ser a receita médica ou o pedido de exame, que pode ser feito à distância, mas outros tipos não. E a evolução, que é o segmento, etc., eu já falei que pode ser feito à distância. Então, o O é o problema, é o O do forrobodó. Como é que eu faço o objetivo, o exame objetivo? Aferição de sinais vitais, revisão do sistema, telepropedêutica ou telesemiologia. Né? A gente aprendeu na faculdade que você tem que tocar no paciente. Tá? Então, coisas que você tem que tocar, ainda não existe um braço robótico lá para tocar o paciente. Fazer um toque vaginal, um toque retal, fazer uma palpação de fígado, né? Etc. Mas muitas outras coisas podem. Então, o que pode ser realizado? Depende da especialidade. E existem sensores para quase tudo hoje em dia. Né? Eles podem ser operados por um paciente e por um técnico. Vocês estão vendo aqui, tem estetoscópio eletrônico, espirômetro, oxímetro, monitor fetal, eletrocardiograma, esfigmomanômetro, glicosímetro, termômetro, tudo ligado, tudo digital e tudo com conexão Bluetooth. E também para imagem médica você tem dermatoscópio, otoscópio, retinoscópio, ultrassonógrafo, câmara intraoral, microscópio e assim por diante. Muitos deles acoplados ao seu celular, com umas lentes que você pode comprar, que são muito baratinhas. Eu comprei uma aqui que transformou o meu iPhone num excelente dermatoscópio. Não precisa comprar. Bom, então o que é a telemaleta? Essa foi uma invenção que eu fiz já há alguns anos, 2004. Ela contém vários dispositivos médicos portáteis e operados com conectividade. Tem um tablet, tem um software local, integrador, um PEP, e colocado em teleconsultório, veículo, enfermaria do trabalho, você leva até a casa do paciente, tá? Cuidado domiciliar.
aqui a minha, que bonitinha. Ó. Tá, ele tem o tablet, ele tem o aparelho de pressão, tem o glicosímetro, o termômetro, tem o oxímetro, tem o ECG de 3 derivações, que você encosta no peito assim, já transmite ECG, é só encostar no peito e apertar o botão. E tem o ECG de 12 derivações, se você quiser fazer uma coisa mais sofisticada, claro que operado por um técnico. Só está faltando aqui, que eu não comprei ainda, uma câmara intraoral e um otoscópio digital, tá? Mas aí ele fica bastante completo. E você pode fazer a prescrição digital. O médico prescreve eletronicamente no PEP, se comunica diretamente com a farmácia, o paciente recebe essa prescrição, via recepção, e a farmácia avisa o médico que o paciente retirou a prescrição. Então, hoje existem várias plataformas, inclusive do próprio Conselho Federal de Medicina, no Rio Grande do Sul, o CRM do Rio de Janeiro, empresas como a MEMED e outras, que têm plataformas de prescrição digital que já são legais, podem ser assinadas digitalmente com o certificado digital padrão ICP Brasil ou com o CRM digital para o médico, que também é um ECPF. Tá? Então é isso, pessoal. Quer dizer, você tem a possibilidade de montar um call center médico, operado por enfermeiras ou médicos, fazem chamadas passivas e ativas por várias tecnologias, e ele pode, inclusive, não ter um lugar físico, cada um na sua casa. Então, o técnico de enfermagem fica na casa dela, o outro na casa dela, o médico fica no consultório, no hospital, na casa dele. Ele opera de forma virtual, não precisa mais, como tem nessa foto aqui, né? Todo mundo sentado um do lado do outro, como num call center convencional. Bom, então, terminando, esses impactos da saúde 4.0 são muito inovadores e criativos, não é difícil. Eu trabalho desde 1970 com inteligência artificial, deep learning baseado em não supervisionado, com telemedicina desde 87, com inteligência artificial desde 88, rede neural desde 1990. É só querer fazer, que tem gente que sabe fazer, pode te auxiliar. Tá? Então, você pode mudar radicalmente, em pouco tempo, muitas dessas práticas, estruturas e processos da cadeia de prestação de serviço. E coisas que eram impossíveis de fazer no mundo real, do papel e do filme, né? E processos que eram ou que são puramente manuais e que podem hoje ser feitos, são viáveis na saúde digital. Tá? Então, obrigado pela atenção. Estão aqui os meus dados de contato. Se vocês quiserem fazer um projeto maluco ou não maluco, fico inteiramente à disposição. Dá para perceber que eu sou um entusiasta assim, há muitos anos, e eu acredito que o novo médico e o novo médico do trabalho, eles vão ser usuários poderosos, né? Power users de todas essas tecnologias. É só uma questão de tempo. Tá bom? Fica aí o meu recado, então, e a gente pode discutir a respeito, né? Bom, eu conheci o Dr. Renato faz pouco tempo aí, nessa busca pela telemedicina, e a gente se encanta, né, com todas essas falas aí e possibilidades que a gente tem de levar saúde de qualidade para todo mundo, né? Obrigada, Dr. Renato, pela fala. Prazer. Dr. Fernando, tendo em vista aí todas essas ferramentas que o Dr. Renato apresentou, como que os médicos, você que está dentro aí da ala jovem do CFM, né, o Conselho Federal de Medicina, as faculdades, todo mundo precisa aceitar a presença da tecnologia e entender que, em vez de ficar indo contra, né, falando não é para fazer, investir mesmo em capacitação, né, em treinar essas pessoas, ensinar como usar. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que... Você vê assim, nesse sentido? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa parar de fazer é ser paternalista. Tá? A medicina ela é totalmente paternalista e ela deixou de ser produtiva em termos de novas tecnologias, principalmente aqui no Brasil, há muito tempo. A Renata falou no começo, assim, a faculdade não nos falou nada sobre isso. Não falou. A faculdade ela foi desenhada para nos ensinar para uma medicina de 20 anos atrás. A gente aprendeu uma medicina completamente desatualizada. Eu me formei em 2012 e a gente sempre foi formado para fazer isso, né? Terminar a faculdade de medicina, fazer uma especialização. Se você não entra nesse trilho,
você é mal visto no primeiro momento. A medicina do trabalho já foi o patinho feio da medicina, talvez continue sendo, mas a gente sabe que ela vai dar a volta por cima, porque a medicina do trabalho era vista como coisa de quem não sabia o que queria fazer, ou porque estava numa especialidade e queria abandonar essa especialidade, daí ia fazer medicina do trabalho. Hoje tem essa questão do médico do trabalho, que ele quer ser um gestor populacional que traga, que cuide de uma população muito grande de profissionais, como a doutora Renata deixou evidente isso do que eles estão fazendo lá no Boticário. Excepcional o case, inclusive, Renata. E a gente, infelizmente, não vê as faculdades, as residências, esse sistema formador da medicina deixando brechas para que você crie dentro da profissão. Então, infelizmente, a gente também forma jovens médicos velhos, né? O que é tristíssimo, porque você está no auge da sua carreira, do auge da sua produtividade, e você vai seguir a linha de alguém sem poder produzir nada de novo, né? Então, a gente precisa impulsionar de novo a criatividade entre os colegas médicos, entre os professores, entre as pessoas que produzem novos médicos, porque a medicina sem criatividade é o que ela está virando, é uma medicina sem interesse, né? Então, a gente tem que provocar novamente que os cuidadores, os assistentes, os médicos assistentes, tenham interesse, sim, em promover saúde. Eu acho que é esse o caminho. Não tem nada de tecnológico nisso. Tem, sim, de propósito. E tecnologia evolui com propósito. Tem um porquê muito claro que você vai desenvolver uma ferramenta que vai facilitar a vida de alguém. Se você não tem esse propósito, se você não desenvolve o propósito, se você apostilar todo o ensino da medicina, você vai produzir profissionais que não pensam, né? É isso que a gente tem que evitar. Logo, a gente também tem que promover uma questão que no empreendedorismo, quem aqui é empreendedor e trabalha com startup e tudo mais, a gente tem que produzir uma coisa que ainda no Brasil é muito pouco visto, que é a variabilidade cultural, variabilidade de gênero, variabilidade racial. A gente precisa de variabilidade profissional. A gente precisa de pessoas diferentes no mesmo ambiente, produzindo soluções para todo mundo. Então, você só consegue fazer isso quando você tem diversos referenciais, diversas opiniões que trazem toda a problemática à tona para que essa produção aconteça. E isso acontece numa empresa de 10 mil funcionários, que nem é o Grupo Boticário, acontece numa empresa de 500, acontece numa empresa de 100 funcionários, né? A gente só não sabe lidar exatamente com essa quantidade de pessoas diferentes e colocá-las na mesma sala para poder conversar sobre problemas e soluções. Isso é questão de mindset, que a Renata falou. Mas tendo esse mindset de você ter feedback, que as pessoas falem sobre problemas de forma clara, de forma tranquila, sem achar que está atacando ou com medo de atacar, se a gente tiver isso, a gente tem uma possibilidade de arrumar o problema. Se a gente sabe qual é o problema, a gente tem a possibilidade de arrumar o problema. Então, quando você tem problemática real, clara, transparente, variabilidade, você tem a possibilidade de resolver esse problema. Eu acho que é isso que está faltando, um ecossistema promotor e produtivo, né? E gente que apoie isso. Porque aqui no Brasil há ideias fenomenais, a produção tanto de médicos quanto de não médicos, dentro dessas 5 empresas que eu sou advisor,
Assim, algumas demoram para seguir, porque sempre tem um investidor que finge que apoia essa empresa e acaba não apoiando. Grandes empresas que não apoiam o desenvolvimento da empresa que ele está contratando. Ainda é um país muito hostil para você desenvolver grandes soluções ou desenvolver soluções. Mas mesmo assim, as nossas soluções são excepcionais, porque se elas ficam vivas depois de 1 ano e meio aqui dentro do Brasil, meu amigo, você é um baita empreendedor, é uma pessoa que merece, sim, aplauso e merece investimento. Porque é duro trabalhar aqui, viu? É mesmo. Você está aí na frente das startups também, né? A gente vê que a gente viu esse movimento aí na área de financeira, né? E agora eu acho que a bola da vez é a área da saúde, né? A gente tem que aproveitar esse momento aí e chacoalhar o mercado, chacoalhar a cabeça dos médicos que ainda estão pensando aí dessa forma tradicional, né? E realmente estudar a tecnologia, testar a tecnologia, né? Então, pegar os aparelhos, saber como que eles funcionam, né? Então, Virgínia, errar. Qual é o problema de errar? Qual é o problema da Unimed Vitória em comprar 400 relógios de R$ 150? É muito gasto. Mas sem testar um piloto, ela não vai saber se é muito gasto ou é investimento efetivo. Hoje as pessoas têm medo de errar. Vamos testar a telemedicina, a teleconsulta, criar protocolos de segurança, saber triar o paciente que precisa sair de casa, que precisa ir para um especialista, que precisa ir para um psicólogo, que precisa... enfim, tem muita coisa que a gente consegue triar bem, né? Acho que os médicos são totalmente capacitados, ainda que da forma tradicional, a saber essa triagem, porque foram muito bem... educados no sentido de fazer uma boa medicina, uma boa anamnese, então a gente tem condições de fazer todo esse caminho, né? Percorrer esse caminho para identificar quem são os candidatos e quais são os melhores protocolos para cada um. Para finalizar aqui, queria pedir para a doutora Renata também voltar um pouquinho falando sobre esse impacto, né, que a gente já trouxe em relação a pandemia, né, dentro das empresas e da saúde ocupacional, e que você compartilhasse aí com a gente como que foi essa adesão, né? Você já falou um pouco isso sobre a adesão das pessoas, dos executivos da empresa, quando você traz essas ideias de solução, né? E o que você tem já de dado que você conseguiu coletar e trazer aqui para a gente. Só para, antes que alguém desista aqui de ficar até o final, quem se cadastrou, a gente vai encaminhar o link depois para vocês poderem assistir a reunião ou até compartilharem aí com os colegas que não puderam assistir. Bom, vamos lá. Bom, primeiro eu queria dizer para o doutor Renato que eu quero uma maleta igual a dele, que eu quero levar lá para casa dos meus avós e deixar monitorado, que um tem 98 e tem 94. Eu preciso dessa maleta. Não dou conta agora mais sem ele. Existe uma simplificada para paciente que só tem os dispositivos que você vai usar. Então, por exemplo, se ele tem só insuficiência cardíaca congestiva, o número é menor. Se ele tem um DEPOC, ele vai ter que usar um oxímetro. Então, a coisa, como falou muito bem a Virgínia, tem que ter protocolo, tem que ter protocolo baseado em evidência, porque você faz até um simples exame de ultrassom baseado em protocolo, baseado em evidência. Por que a gente tem que usar a teleconsulta sem evidência? A gente tem que basear, e acho que cada especialidade tem que dizer o que funciona ou não. Porque, às vezes, é uma coisa muito simples, não precisa ser muito complicado, né? Os médicos italianos distribuíram 40 mil oxímetros digitais de pulso e pegaram pneumonia silenciosa na fase inicial, quando a pessoa não tem ainda a sintomatologia, mas já está com a saturação de menos 90. Reduzindo. E salvaram esses pacientes. E é uma coisinha que custa $50, gente. Você compra aqui no Mercado Livre, muito barato.
É um novo termômetro. R$100. Eu recomendo que todo mundo tenha. Todo mundo tem que ter em casa. Com certeza. Bom, indo um pouco para o pedido da Vira aqui de contar um pouquinho da nossa experiência com o usuário, né? Acho que trazendo um pouco da percepção das pessoas. De novo, eu repito, né? As pessoas têm se adaptado muito bem e têm trazido feedbacks muito positivos, né? Eu acho que quando a gente trabalha novas tecnologias, novas formas de abordagem, de cuidado, e quando eles de fato são voltados para o paciente, né, mesmo que seja presencial, remoto, enfim, quando eles são de fato voltados para o paciente, a tendência é que a gente consiga um resultado muito melhor, né? Então, a gente lançou muito ainda em ter um número de pessoas capazes de treinar os estudantes em nível de graduação, pós-graduação, residência, porque muitos hospitais eles só contratam hoje o médico que sabe mexer com o computador, não é? Você nem passa da porta, cara. Você fala, computador, que é isso? Ele chama o computador de Vossa Excelência. Ele tem que chamar o computador de você, ou seja, tem que ter uma familiaridade, né? Eu acho isso. Gente, sem eu dúvida. acho que a gente já está passando aqui um pouquinho do horário que a gente se programou. O assunto está muito bom. Assim, eu fiquei muito feliz com a evolução que a gente teve aqui na live. Pessoas extremamente inteligentes, com o mindset que eu estava buscando aí para a gente ter essa discussão. Acho que a gente tem que promover isso mais vezes, né? Mesmo que não seja aqui em público. E eu queria deixar aqui meu super agradecimento para o doutor Renato, para a doutora Renata, para o doutor Fernando. Queria deixar aqui registrado também, em nome da diretoria toda do grupo, esse agradecimento a todos os 76 participantes que temos até agora, já são estamos quase 10 horas da noite aí, então com certeza o papo foi muito bom. Vai ficar disponível, tá, o link para quem quiser assistir depois, compartilhar aí com os colegas que não conseguiram assistir o material inteiro, né, a discussão inteira, e eu até já me perdi aqui no meu script. Quem quiser mandar um e-mail com dúvidas, perguntas, quiser o nosso contato, quiser trocar ideia, manda um e-mail para comunicação@intep.com.br, vou colocar aqui no chat, tá? A gente teve, assim, muitas perguntas, essas perguntas vão ficar registradas e a gente vai tentar responder elas aí ao longo da semana para todos vocês, tá? Também, se quiserem entrar em contato comigo através do site do Intep, eu posso deixar meu e-mail aqui também no chat e o meu telefone. Acho que o intuito aí é realmente conversar, pensar, juntar gente que está fazendo, né, coisas aí no mercado, porque o futuro está aqui na palma das nossas mãos, né? Então, obrigada. Se vocês quiserem falar alguma coisa aí para finalizar também, fiquem à vontade. Gostaria só de deixar meu contato, deixei ali carbonieri@academia médica, vocês podem mandar um e-mail, ou @Fernando Carbonieri em qualquer lugar, ou @academia médica em qualquer lugar. Para você que quer saber o que a Faculdade de Medicina esquece de te contar, acesse academiamedica.com.br, ou melhor, conte para a gente, para essa comunidade que hoje tem mais de 200.000 pessoas, o que a Faculdade de Medicina esqueceu de te contar e que você gostaria de colaborar com os outros médicos e outros profissionais que trabalham nessa indústria gigantesca que é a saúde, que precisa conversar cada vez melhor entre esses players, esses profissionais todos. Obrigado de novo, Virginia, e ao grupo. Fernando, fico feliz aí